Olá, hoje eu vou continuar falando sobre o tema família e nós vamos conversar sobre o tema finanças do lar. Esse é um tema muito importante que nós precisamos discutir entre família, precisamos nos planejar e planejar muito bem acerca de nossos gastos e com muita cautela, porque esse assunto, quando não for bem trabalhado em família, isso pode trazer prejuízo muito sérios nos relacionamentos e até mesmo vir a destruir uma família inteira. Se você já é inscrito, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva e divulgue esse canal entre os seus amigos. Que Deus continue te abençoando. Roda a vinheta. A primeira dica que quero dar é: faça um levantamento das suas despesas. Separe com cuidado as despesas fixas das variáveis. Anote em uma folha e coloque em um lugar visível onde você possa ver essa folha com frequência. Despesas fixas são todas aquelas que se repetem mês a mês, como, por exemplo, água, luz, telefone, alimentação, moradia, internet e assim por diante. É extremamente importante que você tenha todas essas despesas bem definidas e deve dar prioridades no orçamento para elas. Quanto às despesas variáveis, são todas as despesas que não contam com um valor fixado ou previsível. Geralmente são ligadas ao lazer, roupas, calçados, passeios, restaurantes, etc. Quanto às despesas variáveis, também são importantes para a qualidade de vida da família. No entanto, elas devem ser controladas para não consumir mais do que deveriam do seu orçamento doméstico. A segunda dica é: procure comprar sempre à vista, pois além de quase sempre garantir descontos no preço final, pagar à vista também ajuda a evitar juros e manter as contas organizadas. O cartão de crédito não causará problema se você souber usá-lo com cautela. Porém, a gente sabe que é tentador demais as ofertas e produtos com a possibilidade do parcelamento. Muitos entram em dívidas sérias por conta disso. Às vezes o limite do cartão nos dá uma falsa sensação de poder e todos sabem que entrar em dívidas é muito fácil e o que é realmente difícil é sair delas. Por isso, fazer um esforço extra para se comprar à vista vale muito a pena. Acima de tudo, é recomendável que os gastos fixos mensais sejam pagos à vista, principalmente o supermercado. A terceira dica que eu quero dar é: faça um planejamento a dois para melhorar a administração das finanças do lar. Como a vida em conjunto pressupõe gastos compartilhados, nada mais justo que fazer um planejamento financeiro também em conjunto, incluindo as metas de cada um e do casal conjuntamente. No meio de tantas tarefas do dia a dia, é muito fácil se perder no controle das finanças do lar. Por isso é importante que as entradas e saídas de dinheiro sejam sempre anotadas. E repito, em uma planilha, aplicativo ou mesmo em um caderno, isso deve ser feito, porque isso mostra que esse dinheiro nunca é seu, mas sim da família. Fazendo isso, o casal ficará com uma visão geral das entradas e saídas e dívidas acumuladas, se existirem. Ficará muito mais fácil tomar pé da situação e fazer um planejamento para sair dessas dívidas. Se por acaso a sua família está gastando mais do que o que ganha, a primeira medida deve ser cortar os custos, deve-se fazer uma redução dos gastos que está se fazendo efetivamente. Quarta dica: ter prioridades distintas uns dos outros são a semente da discórdia. Os conflitos surgem porque os objetivos financeiros de cada um não foram alinhados antes do casamento. E esse tipo de alinhamento normalmente só é feito quando já se está em pleno voo. E quando surge a primeira turbulência que o casal senta para fazer os ajustes necessários em relação às finanças do lar. E quando isso não acontece, o desastre é inevitável. Quinta e última dica. Essa última dica só será entendida por aqueles que são tementes a Deus, pois se refere a um princípio espiritual, e como as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente, não vou exigir que um não convertido, por exemplo, esteja disposto a praticar esse princípio. Porque o último princípio é: nunca se esqueça de ser fiel a Deus em seus dízimos. Eu deixei por último, mas na realidade esse item deve aparecer como o primeiro da lista. Porque nós precisamos honrar a Deus com os nossos bens, nós precisamos reconhecer que Deus é o soberano Senhor das nossas vidas e de nossas finanças. Veja o que a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que
a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele, Deus, aos seus amados, enquanto eles estão dormindo. Salmo 127, versículo 1 e 2. Ou seja, não vai adiantar nada você poupar e andar sempre dentro dos limites do bom senso em termos de gastos, se você está confiando na sua própria capacidade de ganhar e poupar. Devolva ao Senhor o que a Ele pertence por direito. Mostre com isso que Ele, o seu Deus, é a razão da sua estabilidade. Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É insensatez colocar sua confiança no dinheiro, amar o dinheiro como se fosse ele a solução de todos os seus problemas. É preciso depositarmos confiança no Senhor. Ele é quem supre todas as nossas necessidades. Ele deve ser o Senhor da nossa vida e não Mamon. Tenho que procurar glorificar a Deus em tudo, principalmente nas finanças, que é uma área complicada para muitos. Se vou tomar todos os cuidados mencionados, não é com o intuito tão somente ter mais, mas sim de não querer entristecer ao meu Deus nesta área. É claro que honrando a Deus, Ele me honrará também. Essa é uma promessa dele. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima oportunidade. Shalom.